Olá, galerinha dos primeiros anos. Quanta saudade de vocês. Espero que estejam todos bem e que também estejam se protegendo. Muito importante para esse momento. Preocupados com você e com seu crescimento acadêmico, a instituição e nós como os professores elaboramos um momento que você possa revisar os conteúdos. Então esse é o nosso primeiro contato via online e class e vamos fazer uma revisão sobre o assunto da V2 do primeiro bimestre, domínio de uma função. Vamos lá. Toda vez que nós falarmos de função, nós temos que lembrar que ela tem esse formato. Uma letra com x igual a x mais b. O que quer dizer isso? Essa letra, ela pode ser F, G, H, não importa a letra que for. E A é o número que acompanha o valor de x. E B é um número sozinho. Vamos pegar esse exemplo 1. F de x igual 2x menos 1. E aqui pede para calcular f de 100. O que você tem que lembrar? Que você vai pegar o número que está com x, lembrando que ele está fazendo a operação de multiplicação e trocar o x por esse valor de 100. Quando entra nessa situação, nós temos que lembrar que temos uma expressão numérica, que temos que resolver primeiro a parte de multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Nesse caso, nós iremos fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 100, 200. E depois subtraímos de 1, que chegamos no resultado de 199. Toda vez que pedir para você calcular H vale tanto, F vale tanto, você vai substituir pela letra X e vai fazer esse cálculo para você chegar no resultado final. Nesse exercício 2, nós iremos abordar no outro módulo, porque aqui é uma equação do segundo grau, certo? Existe aí a resolução através da fórmula de Bhaskara, que entraremos por ver nesses detalhes da resolução. Vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem. O que acontece? Domínio é todo o valor atribuído a x. E contradomínio é o valor atribuído a y. Quando nós temos uma pergunta aqui, um valor de x, e encontramos a resposta, e à medida que assim vamos colocando na função, encontrando a resposta, nós formamos aqui, do lado esquerdo, o conjunto imagem, ou seja, são as respostas atribuídas à pergunta da questão A, o valor de x. Tá ok? Então, essa é a definição de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Vamos lá, pegar alguns exemplos. Função, né? Na função, nós temos alguns nomes para colocar. Lembra? Sobrejetora, injetora, não injetora. Professor, mas como é que eu vou lembrar disso? Então, vamos fazer passo a passo. O que você tem que lembrar? Se tiverem, eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B, vamos colocar aqui um exemplo. Lembrando que A é x e o B, y. Quando temos aqui todos preenchidos, tanto do lado A quanto do lado B, veja que não sobrou nenhum, nós temos uma função sobrejetora. Ou seja, não sobrou nada, nenhum, nem do lado A, nem do lado B. Você vai analisar, cada um tem a sua resposta. Cada valor de x obteve uma resposta diferente, ninguém coincidiu. Então chamamos de injetora. Tá? Neste caso, por ser ambas, as funções ser sobrejetora e injetora, nós chamamos de bijetora, lembra? Por questão dela ser tanto sobrejetora quanto injetora, chamamos ela de bijetora. No exemplo aqui, 2, vocês têm que lembrar de um detalhe. Eu tenho o conjunto domínio e o conjunto imagem. Vou colocar outras letras aqui. Se sobrar alguém aqui do lado esquerdo, que é o seu valor de x, você vai dizer que não é função, tá? Aqui desse lado direito pode sobrar, mas do lado esquerdo aqui não pode, tá? Não pode sobrar. Então, se caso sobrar,
você vai falar assim, não é função. Nessa questão do exemplo 3, você tem aqui ó, um exemplo para você analisar. Veja, esse lado estão todos protegidos, né? Estão aqui todos abordados. Então o que acontece? Ele é função. Desse outro lado aqui, estão todos preenchidos aqui. Então, temos aqui uma função sobrejetora. Lembra? Todos os lados estão preenchidos. Sobrejetora. Veja, só que eu tenho aqui essa questão de 3 valores do valor x estar coincidindo com um só. Né? Lembra, 3 tem uma única resposta, então você vai dizer que aqui é não injetora, porque eles têm resposta em comum. Tudo bem? E na última, veja bem, é uma função, porque aqui estão todos os dados preenchidos, só que tem um detalhe, aqui está sobrando um. Veja, ela é uma função sobrejetora? Não, porque está sobrando aqui. Então você vai colocar função não sobrejetora. E ao mesmo tempo, você vai analisar, veja, cada um obtém a sua resposta, né? Então o que acontece? É uma função injetora, porque cada um obtém sua resposta. Deu para tirar essa dúvida? Tá bom? Então vamos continuar. Quando se tratamos do estudo de domínio de uma função, no primeiro exemplo, veja, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Como não é nem raiz e nem fração, concorda comigo que eu posso atribuir para esse valor de x qualquer valor. Então o que acontece? Pode ser negativo, pode ser o zero, pode ser positivo. Então, o domínio que ficaria nessa situação são todos os conjuntos dos números reais. Tá ok? Na questão 2, temos essa função aqui, ó, x menos 3. Qual é o princípio que temos que lembrar? Nós temos aqui uma fração. E fração não pode ter o denominador embaixo, ou seja, o número de baixo, zero. É proibido. Não se dá para resolver, ela perde a função dela. Como é que a gente tem que lembrar? Que esse valor aqui, x menos 3, tem que ser diferente de zero. Tá? Este símbolo aqui quer dizer diferente. O que você vai resolver? Ó? Você coloca aqui, ó, toda essa expressão você coloca e tem que ser diferente de zero. E você vai passar como uma equação de primeiro grau. O menos aqui, ó, é menos 3, passa para o outro lado ficando positivo. Então, qual seria a resposta dessa? Domínio da função igual os reais, lembra disso? Menos o valor 3. Ou seja, o que quer dizer? Que eu posso, não é x menos 3? Eu só não posso colocar o 3 aqui, porque 3 menos 3 vai me dar 0, e eu não posso ter 0 na parte de baixo. Então, essa aqui é a resposta, tá? Para que a gente possa resolver esse cálculo de domínio dessa função. Questão 3. O número de cima pode ser qualquer valor. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser zero. Então, como não tem raiz, deixamos ele de lado. Nós vamos resolver a partir de baixo, né? Da função de baixo. Eu tenho aqui, ó, o 2x menos 6, coloquei aqui. Tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque é uma fração. Quando eu resolver, eu passo esse 6 para lá como uma equação primeiro grau, ficando positivo. Ou seja, ficou aqui positivo. Essa passagem eu vou fazer aqui do lado, tá? Ficou assim, 2x diferente de 6. O número que está na frente do x está multiplicando. Eu passo ele dividindo. X diferente de 6 sobre 2. Fazendo essa divisão, eu chego que x tem que ser diferente de 3. Como é que eu respondo isso, professor? Dessa seguinte forma. Domínio da função, né? Pode ser qualquer números reais, menos o valor de 3. Ok? Entendido? Vamos na questão 4. Olha, eu tenho raiz.
embora aqui não tenha fração, tá? Não tenha fração aqui, mas eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho que lembrar um detalhe. A raiz, quando eu estou falando raiz quadrada, é um número par aqui, o índice é par, raiz quadrada. O que acontece? Eu não posso ter uma raiz negativa. Por quê, professor? Pelo seguinte fato, vamos supor que eu tenho que calcular a raiz quadrada de menos 16. Se eu colocar menos 4 como resultado, veja, 4 vezes 4 vai dar 16 e menos com menos vai me dar mais. Então não é possível resolver esse tipo de raiz nos números reais. Então o que acontece? Eu tenho que lembrar que para esse caso, né, para resolver essa raiz tem que ser maior que zero. Veja, não é fração, não tem fração. Então ela pode ser igual a zero. Por quê? Se eu fizer raiz quadrada de zero, é possível resolver ela. Que raiz quadrada de zero dá zero, ok? Então como é que a gente resolve? Você vai copiar todo esse valor e vai dizer que tem que ser maior ou igual a zero. Lembrando que o que está negativo passa para lá positivo. X maior ou igual a 5. Como é que você vai responder isso? Domínio da função. Lembra que eu falei para vocês o toque? Pensa no Distrito Federal. Cher. Pensa na cantora Cher. Embora a maioria não conheça, né? Mas, ó, Distrito Federal Cher. Para você lembrar a resposta, né? Domínio da função x pertence aos reais, tá o quê? Você vai pôr x tem que ser maior ou igual a 5. Tá ok? Então, seguindo. Função composta. Tá? Na função composta, você tem assim, dadas as funções 2x mais 1 e gx igual 4x menos 3. Determinar a função composta aqui, ó, f g de x. O que você vai fazer? Ó? Não é f a primeira letra, você vai copiar tudo isso aqui e colocar aqui. Ó. Copia tudo. Né? Você copiou e colocou lá. F de x igual a 2x mais 1, certo? Você vai pegar essa g, porque ele está multiplicando a g. Você vai colocar dentro do valor da incógnita x. Você vai tirar o x, ó, eu tirei aqui nesse espaço x, e vou colocar exatamente essa função, ó, 4x menos 4, ou menos 3. O que acontece? Feito essa parte, você vai fazer a distributiva. 2 vezes 4x igual a 8x. Faz o chuveirinho com outro. 2 vezes 3 dá 6. Só que você tem que fazer o confronto dos sinais. Aqui é positivo, embora não tenha o sinal de mais, mas a gente considera o valor positivo. O 3 tem o valor de menos. Então você vai fazer mais com menos, o resultado aqui vai ficar negativo. E depois você só desce esse valor mais 1. Lembrando, multiplicação e divisão. Olha, sinais iguais, sempre valor positivo. Sinais diferentes, sempre valor negativo, ok? Então, só para você fazer um lembrete aqui, né, da questão da regra dos sinais. Depois você só junta. Menos 6 mais 1, veja, é um detalhe importante. Aqui não existe multiplicação mais. Então você vai pensar assim, menos 6 mais 1 é devo 6 e paguei 1. Fico devendo 5. Então, a função composta